Viajantes do Tempo. Voyager, Os Viajantes do Tempo é uma série de TV de ficção científica exibida por uma temporada pela NBC de outubro de 1982 a julho de 1983, com um total de 20 episódios. Viajamos pelo tempo para ajudar a história a se desenrolar. Damos uma mãozinha quando é necessário. Segue as aventuras de Phineas Bogg, membro de uma sociedade de viajantes do tempo chamada Voyagers, que viajam no tempo para garantir que a história se desenrole corretamente. Para viajar no tempo, Bogg usa um dispositivo portátil chamado Omni, que parece um grande relógio de bolso que pisca em vermelho quando a história está errada e em verde quando a linha do tempo é corrigida. Ao contrário de outras séries de viagens pelo tempo, não há uma razão clara para que a história seja alterada. A série foi concebida como uma forma de ensinar história sutilmente ao público-alvo. No episódio piloto, Bogg é acompanhado em suas viagens por Jeffrey Jones, um garoto de 1982 especialista em história depois que Bogg perdeu o manual do viajante. Pelo fato de Bogg ser um mulherengo, não prestou atenção suficiente durante seu treinamento e não sabia o que fazer sem o livro. Bogg e Jeffrey se conheceram quando o Omni de Bogg, que não deveria passar de 1970, apresentou defeito e o lançou para 1982, levando-o ao apartamento em um arranha-céu dos tios de Jeffrey, que cuidavam dele após a morte de seus pais. O guia de Bogg, que continha uma descrição detalhada de como a história deveria se desenrolar, foi agarrado pelo cachorro de Jeffrey, Ralph, e na luta para recuperá-lo, Jeffrey acidentalmente caiu da janela de seu quarto e Bogg saltou para resgatá-lo, ativando o Omni. Tendo seu manual ficado em 1982, Bogg teve que contar com Jeffrey, cujo pai havia sido professor de história, para ajudá-lo. O conhecimento de Jeffrey revelou-se inestimável. Por exemplo, no primeiro episódio, Jeffrey garantiu que a cesta do bebê Moisés descesse o Nilo, onde foi recebida pela filha do faraó. Certo. Luz verde. Phineas é um grande mulherengo e consegue se apaixonar por uma linda mulher em quase todos os episódios. Sempre que a sabedoria de Jeffrey era combinada com a teimosia de Bogg, Jeffrey geralmente vencia. Eles desenvolveram um relacionamento forte e se tornaram uma equipe formidável. No decorrer de suas aventuras, a dupla às vezes encontram outros viajantes cujas missões coincidem com as deles. Conheça a seguir os 8 episódios melhores avaliados pelos fãs. Projeto espacial americano cancelado. Bogg leva Jeffrey ao Cabo Canaveral, Flórida, para ver o primeiro pouso na Lua, mas o programa espacial dos Estados Unidos não existe. A tecnologia de foguetes alemã foi entregue à União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial, mas não aos Estados Unidos. Isso significa que Bogg e Jeffrey terão que ir para a Áustria em 1 de maio de 1945, a fim de garantir que o cientista de foguetes Wernher von Braun se renda às forças americanas. Estávamos tentando fazer ouvir. Um dos seus é um traidor. Não. Impossível. Põe uma porta abaixo. Põe logo essa porta abaixo. Bogg tenta avisar von Braun que um de seus cientistas é um espião dos nazistas antes que eles finalmente encontrem os americanos e ele lhe dê seus planos de foguetes. Em seguida, eles vão para 20 de julho de 1969 e veem o pouso da Apollo 11 na Lua na televisão, enquanto Neil Armstrong pronuncia sua famosa frase: "Foi um pequeno passo para um homem. E um passo gigantesco para a humanidade." O julgamento de Phineas Bogg. Ei, por que não me disse que íamos sair de lá? Eu não sabia que íamos a algum lugar.
Os viajantes aparecem em um tribunal vazio com um Omni que não funciona. Uma advogada de defesa chamada Susan afirma que Bog violou o código dos viajantes e será levado a julgamento pelo viajante Drake, um promotor durão. 3 juízes assumem o comando e Bog é acusado de colocar a vida de Jeffrey em perigo. No entanto, são descobertas evidências de perjúrio durante o julgamento, mostrando que Drake havia adulterado a memória de gravação do Omni. Venha já aqui, não vai a parte alguma. Segurem! Quando Drake tenta escapar com seu Omni, os viajantes o agarram e acabam na Revolução do Texas no México em 1836. Drake escapa em algum lugar no tempo enquanto Bog e Jeffrey ajudam Sam Houston e os rebeldes texanos. Susan então os traz de volta e um juiz lhes diz que o destino de Jeffrey era ser um viajante. Ele dá a Bog seu Omni, mas eles voltam ao trabalho e desaparecem antes que ele possa lhes dar um novo guia. Aqui está o seu velho homem. Viva, somos parceiros de novo. E o seu novo livro-guia. A volta de Jack. Em Londres, em 19 de novembro de 1889, uma jornalista americana chamada Nellie Bly é atacada por um homem, mas o agressor desaparece quando Bog e Jeffrey aparecem. Quando Arthur Conan Doyle começa a questionar Bly sobre seu agressor, ela suspeita que Bog seja o infame Jack o Estripador e chama a polícia. O inspetor Lestrade da Scotland Yard prende Bog e posteriormente os viajantes percebem que o renegado viajante Drake foi o agressor de Bly. Depois de escaparem de Lestrade, eles encontram Drake prestes a matar Bly e Doyle para arruinar a história. Vamos, guri! Em Trenton, Nova Jersey, em 24 de dezembro de 1776, George Washington está do lado errado durante a Revolução Americana, um dia antes de vencer a Batalha de Trenton. Então, os viajantes vão para a Virgínia em 1746 para impedi-lo de ingressar na Marinha Real quando era adolescente. Ah, Phineas Bog e esse é Jeffrey Jones. Jeff. Fala. Jones, hein? Parece que temos o mesmo nome. Stephen Jones. E esse é Samuel Gompers. Em Pittsburgh, Pensilvânia, em 24 de dezembro de 1892, eles conhecem o bisavô de Jeffrey, Stephen Jones, que é amigo de Samuel Gompers. Bog e Jeffrey voltam a 1776, pouco antes da Batalha de Trenton, e testemunham a travessia do Delaware por Washington. Em 1892, Stephen Jones convence Bog a deixar o órfão Jeffrey com ele e sua esposa. Estou te dando uma família. Eu já tenho uma família. Será que não entende? É você. Nova feição do mundo. Essa droga de Omni traz a gente pro meio da Sibéria. Luz verde todo o tempo e essa droga não nos tira daqui. O que esperava? O aparelho precisa de manutenção faz uns 20 mil anos. Depois que um Omni bastante desgastado quase os deixou presos na Sibéria, Bog e Jeffrey se separaram no Oriente Médio em 1917, durante os conflitos entre tribos árabes e turcos otomanos. Jeffrey quase não consegue escapar com o Omni. Bog conhece Lawrence da Arábia e eles são presos pelos turcos, mas escapam com a ajuda de uma mulher árabe chamada Medina.
Enquanto isso, em Menlo Park, Nova Jersey, 19 de outubro de 1879, Jeffrey ajuda Thomas Edison com a invenção da luz elétrica. Edison desmonta o Omni e, embora incapaz de aprender seus segredos, consegue consertá-lo. Jeffrey então se reúne com Bog e em seguida viaja de volta a 1879, em 31 de dezembro, para testemunhar Thomas Edison demonstrar iluminação incandescente ao público pela primeira vez. Cleo e os turbulentos anos 20. César foi morto! Foi assassinado no Senado! Encontre a mulher de César para que ela partilhe de sua sorte! Em Roma, Itália, Bog e Jeffrey encontram Cleópatra nos idos de março de 44 a.C., onde Júlio César é assassinado na República Romana no plenário do Senado. Mas quando eles a ajudam a escapar para o Egito, eles acabam perdendo-a na cidade de Nova York em 21 de maio de 1927. Jeff percebe que o estádio dos Yankees não está lá porque Babe Ruth nunca foi negociado com os Yankees. Eles vão conhecer Isaac Newton na Inglaterra em 1669 para ajudá-lo a resolver o enigma da gravitação, pouco antes de irem para Boston, Massachusetts, em 1919 para garantir que Ruth se torne um rebatedor do Boston Red Sox. Em 29 de setembro de 1927, eles encontram Cleópatra, mas percebem que também precisam proteger Babe Ruth do chefe do crime Lucky Luciano para que Ruth possa fazer seu 60º home run em 30 de setembro. Sr. Ruth? Não ia embora sem dizer boa noite, não é mesmo? Boa noite. Vamos. Dá pra ver que você nunca seria um paraquedista de primeira. Pare de reclamar, tá bem? Nós caímos do convés, não foi? Bog e Jeffrey pousam no meio do Oceano Atlântico no convés do Titanic em 14 de abril de 1912. Enquanto Jeffrey tenta avisar o capitão com Molly Brown, Bog conhece um homem chamado Ruggert, que não é um viajante, mas tem um Omni. Pertence à viajante Olivia Dunn, que está tentando tirar a Mona Lisa do navio. Os três viajantes então saltam para 1884 na França, onde um cachorro morde Jeffrey e lhe transmite raiva. Louis Pasteur então trabalha uma vacina e Jeffrey se recupera totalmente. Todos eles voltam para o Titanic e Bog encontra Ruggert na sala da caldeira, onde eles pegam a Mona Lisa no momento em que o navio afunda. Billy the Kid. Onde estamos, Bog? Em algum lugar que tem bombas. Vamos nos proteger. Os viajantes acabam em Santiago, Cuba, em 1º de julho de 1898 durante a Guerra Hispano-Americana. Mas os espanhóis estão vencendo porque Theodore Roosevelt e seus cavaleiros não estão lá para ajudar, porque Billy the Kid matou Roosevelt em 1880. Depois de ajudarem Benjamin Franklin com sua pipa na Filadélfia, Pensilvânia, em 10 de junho de 1752, eles viajam no tempo até 1880 e se unem à gangue de bandidos de Billy the Kid para evitar que o futuro presidente dos Estados Unidos seja baleado no Velho Oeste americano. Saque. Saiam das ruas! Todo mundo fora das ruas! E para o momento é só. Até breve.